Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com você? Que alegria estar aqui nessa quarta-feira abençoada, programa Vidas para Cristo, direto da TV Shalom em São José dos Campos. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Já conecta aí, compartilha com outras pessoas. O canal que você quiser assistir, Deus tem uma palavra tremenda, poderosa, abençoadora para o seu coração. Como que você está hoje? Como você passou o seu dia? Às vezes tem pessoas que passam um dia desafiador, né? Um dia de lutas, um dia que você fala, meu Deus, né? Mas agora, para tudo. Para 1 hora aí do seu tempo e escuta essa palavra que será ministrada. Tenho certeza que essa ministração vai restaurar o seu dia, o seu coração, porque a palavra tem esse poder. Quando a gente ouve, a nossa alma vive, né? A gente se alegra, nós nos fortalecemos, né? A nossa alma é curada com a palavra de Deus. E que alegria, eu estou aqui com a pastora Joyce Amém. Ramos, maravilhosa, linda. É um prazer ter você aqui, viu? Amém. Seja muito bem-vinda. Amém, a paz do Senhor. Boa noite para você que está nos assistindo através do YouTube, do Instagram, do Facebook. Para mim é uma honra estar aqui no programa da pastora Cristiane. Creio que vai ser um tempo muito precioso, como ela bem já disse. Pare tudo que você estiver fazendo agora, porque eu creio, pastora, que no mundo espiritual não tem distância. Mesmo que cada um está na sua casa ou assistindo pelo carro, Deus vai falar com você aonde você estiver. Eu agradeço pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Glória a Deus. Antes de começar, ela vai ministrar, mas a gente vai fazer o quê? Vai orar, né, gente? Vamos orar. O Senhor já está presente aqui na minha vida, na vida dela, neste lugar. Mas nós vamos orar. Se conecta agora aí com o Espírito Santo, se conecta com Deus, deixa o Senhor falar o seu coração e vai ser tremendo tudo que o Senhor vai fazer. Amém? Pai, nós te louvamos, agradecemos e engrandecemos o teu nome. Tu és bom, fiel, soberano. Nós somos gratos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu livramento, que o Senhor nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo tempo. Obrigada, Espírito Santo, nosso amigo, querido, companheiro de todos os momentos, por estar conosco, por nos guardar, Senhor, na nossa ida, na nossa entrada e saída. Pai, por cada vida que está aí conosco, às vezes conectado no leito de hospital, ouvindo, de repente no trânsito, ou na sua casa, onde estiver, Senhor, que essa palavra entre como espada afiada de 2 gumes, Senhor. Que o Senhor fale poderosamente, que o Senhor, meu Pai, cure, transforme, liberte, faça o teu querer, não o que desejamos, porque o que desejamos é muito falho, Senhor. Mas que seja o que o Senhor vê que nós precisamos, Deus. Abençoa cada vida. Toma a tua filha que vai ministrar, Senhor. Abençoa, guarda ela. Guarda a sua casa, a sua família, a sua saúde, seu ministério. Todas as áreas da vida da pastora Joyce, Senhor. E que o Senhor possa usá-la poderosamente mais uma vez, Deus. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, agora eu passo o bastão. Amém? Fica à vontade, pastora, deixa Deus te usar. Amém. Deixa o Senhor falar aí. Tem muita gente precisando ouvir Amém. essa palavra. Amém? Amém. Eu quero deixar uma rápida mensagem no livro de Jó, capítulo 14, versos 7, 8 e 9. Se você não está com a sua Bíblia aí, você anota no celular ou num papel para você ler depois. Livro de Jó, capítulo 14, versos 7, 8 e 9, que diz assim: Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Meus irmãos, essa mensagem de esperança, ela está em um livro que relata a história de um homem que sofreu. Eu acho que na Bíblia não teve outra pessoa que sofreu tanto que nem Jó. Ele perdeu coisas, ele perdeu pessoas. Em um determinado dia ele está de um jeito,
quando ele acorda, ele está de outro jeito. E Jó é um homem fiel ao Senhor. Jó é um homem crente. Jó é um homem que levanta altar e ora pelos seus filhos, oferece sacrifício pelos seus filhos. Mas em um determinado tempo, Satanás vai pedir permissão a Deus se ele poderia tocar na vida de Jó, para ver se Jó continuaria fiel. Porque Jó não é fiel baseado naquilo que ele tem. Jó é fiel baseado na fé e no conhecer o Deus que ele serve. A Bíblia diz que Jó, você também já conhece a história, dorme rico, dorme com filhos, dorme com um casamento abençoado, dorme sendo dono das maiores propriedades. No outro dia, tudo vira de ponta cabeça. Porque tem hora que na nossa vida é assim. A gente cria expectativa de alguma coisa, a gente faz planos para um mês que vem, para o ano que vem, e tudo está saindo conforme a gente planejou, mas aí a gente não entende que em determinada fase da nossa vida as coisas começam a desandar. É um diagnóstico que você recebe, é um divórcio que você enfrenta, é um luto que você passa, aonde era provisão, agora é escassez, e você pergunta: cadê Deus? Aonde está Deus? Não era essa rota que eu desenhei para minha vida. Não era essa história que eu quis para minha vida, para minha família. Jó vai perder tudo, vai perder filhos, vai perder bens materiais. A sua esposa, que deveria apoiar, vai dizer para ele: amaldiçoa esse Deus, e morre. Só que no capítulo 14, a partir do verso 7, o livro que traz essa questão de sofrer, do luto, está com uma palavra linda. Que palavra é essa? Esperança. Esperança no nosso dicionário é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Expectativa, espera e aguardo. Em meio a um livro de sofrimento e dor, em meio a uma história que parece que vai terminar assim, tem uma pequena palavra: esperança. Talvez você que está nos ouvindo, talvez você que está nos assistindo, está assim. A sua vida era de um jeito e daqui a pouco o capítulo dessa sua história tem sido de dor, de luto. Você perdeu coisas, você perdeu pessoas, mas eu quero que você traga à memória aquilo que pode te trazer esperança. Porque no livro de Jó está dizendo assim: porque há esperança para a árvore que se for cortada. Cortada não é o mesmo de ser arrancada. Cortada é ser arrancada pela metade. Cortada é ser arrancado algumas coisas, mas arrancada não. Cortada é uma coisa, arrancada não. Porque se tiver raiz, brotará e renovará de novo as suas folhas, e não cessarão os seus renovos. Uma árvore, ela começa pela raiz. Quando a sua raiz está firme no solo, ela vai procurar água. E mesmo que ela seja cortada, o seu tronco, corte os seus galhos, corte as suas flores, as suas folhas, ao cheiro das águas, ela brotará novamente. Cortaram os galhos, cortaram as flores, cortaram o tronco. Alguém vai olhar e vai dizer assim: essa árvore não presta para nada mais. Essa árvore não tem condição. Já foi uma árvore bonita um dia, já deu frutos bonitos um dia, já foi uma árvore linda que todo mundo passava, tirava foto, era a coisa mais linda, fazia sombra, e agora é só tronco. Só que eu quero que você não se apegue ao detalhe da aparência dela. Se apegue às suas raízes, porque a Bíblia está dizendo: ao cheiro das águas. Ou seja, se a raiz ferida, seca, se conectar a uma água limpa, pura, tem oportunidade de se renovar novamente. Qual é essa água? Jesus Cristo. Talvez alguma coisa na sua vida foi cortada, mas eu quero que você traga de novo esse sentimento de esperança. O que foi cortado da sua vida? O que foi tirado? Talvez você fale: Joyce, o ano passado foi um ano de bênção, agora esse ano está sendo sendo um ano só
de problema, está sendo um ano só de escassez, está sendo um ano só de luta travada, mas ao cheiro das águas, ela pode brotar novamente. Porque se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, isso quer dizer morte, sofrimento. Qual é a minha raiz? Qual é a sua raiz hoje? É o nosso coração. Provérbios vai dizer: de tudo que você guardar, guarde o seu coração. Porque se o nosso coração não estiver saudável, se a nossa alma não estiver saudável, se nós não estivermos conectados à água que é Jesus Cristo, a gente vive em uma sequidão. Eu vou dizer algo: não é porque a gente serve ao Senhor que nós estamos ausentes de passar por problemas. Servir ao Senhor não quer dizer vivenciar glórias e vitórias o tempo todo, porque não é o que eu passo, é com quem eu passo. Glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui. As coisas que eu passo não é sobre o que eu passo, não é sobre o que eu enfrento, é sobre com quem. Quem está comigo quando ninguém está? Quem me anima quando ninguém me anima? Quem estende a mão quando todo mundo me abandona? É Jesus Cristo. Talvez você está aí desolado, aborrecido, porque alguém que você queria que te ajudasse não te ajudou. Talvez você é servo de Deus, serva de Deus, conhece a palavra, mas aonde era jardim florido, agora é só tronco, é só raiz seca, porque alguém te magoou, alguém te feriu. Mas eu quero hoje que você permita que a sua raiz, chamado coração, glória, se conecte com essa água, porque no verso 9 vai dizer: ao cheiro das águas brotará e dará ramo. Água é vida, água é purificação, água é limpeza. Olha o que Jesus pode fazer na sua vida: purificar, trazer vida e limpar. Aleluia. Amém. A vida, que é a água, que simboliza Jesus Cristo, pode te purificar, trazer limpeza e trazer purificação. João capítulo 7, verso 38 vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O florescer de uma árvore, a frutificação de uma árvore, não começa acima do solo, começa abaixo do solo, aonde ela vai se conectar com a água e a sua raiz vai receber hidratação, vai receber nutrição. Aonde era secura, agora vai se renovar. É isso que Jesus quer fazer com a sua vida, com a nossa vida. Porque em determinados momentos nós vamos ser, pastora, jardins floridos. Os nossos frutos vão beneficiar alguém. Nós vamos estar dizendo assim: nossa, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor falou comigo. Eu estou exercendo, estou frutificando, eu estou florescendo. E nós estamos nesse tema, né, na nossa igreja de mulheres de frutificar. E eu costumo dizer que nós não apenas temos que saber sobre o tema, mas vivenciá-lo de fato. Ser uma mulher, ser um homem que frutifica no reino de Deus. E aí talvez você, ano passado, mês passado, era essa árvore, tinha um pomar. E agora o vento foi tão grande, o furacão foi tão grande, a chuva foi tão grande que foi capaz de arrancar a tua esperança, foi capaz de arrancar os teus frutos. E aí você se enxerga agora como um tronco seco no pó. Mas se a sua raiz se conectar ao ribeiro de águas, e a raiz, ela vai recebendo hidratação lá abaixo do solo, no secreto, aonde ninguém vê, aonde não tem aplauso e incentivo, dizendo: olha aí, raiz, bora crescer, raiz, vamos se renovar. Não tem, pastora. Ela vai se renovar sozinha, ela vai crescer sozinha, porque abaixo do solo ninguém vê. Alguém está olhando para o lado de fora dizendo: não está acontecendo nada. Mas no solo, no escuro, no secreto, ela está recebendo nutrição, ela está se conectando com a água. Eu quero que você entenda, você que está nos assistindo, que nem sempre as nossas lutas nós iremos ter ajudas de pessoas. Tem pessoas que vão te ajudar, sim. Tem pessoas que vão te incentivar, sim. Mas algumas, e na maioria delas, na maioria das vezes, Jesus vai permitir você crescer sozinho, abaixo do solo onde ninguém vê, mas Jesus vê.
Jesus estende a mão quando ninguém estende. Jesus é aquele que está dizendo para você essa noite: ainda tem esperança sim. Esse diagnóstico não é o fim. Tem até um ditado que diz, né? Aonde a vida, a esperança. Talvez você recebeu um diagnóstico que está dizendo é o fim. Não é o fim. Está respirando? Está andando? Está enxergando? Então eu trago uma palavra: tem esperança. Ah, mas eu já assinei o divórcio. Está vivo? Está andando? Está respirando? A esperança. Ah, mas essas crianças, está só Jesus da causa, esse menino não quer saber. Está respirando? Está andando? Está vivo? A esperança. O começo de tudo é a esperança, porque no verso 9 vai dizer assim: e brotará e dará ramos como uma planta. Isso é recuperação, renascer, uma nova fase de um crescimento ainda melhor do que já foi. Então, Joyce, você está dizendo que é possível eu viver coisas melhores daquilo que eu já vivenciei? Com certeza. Porque Jó perde tudo, mas Deus restitui muito mais para ele. E Jó não se revolta contra Deus em meio às adversidades. Jó não vai negar a Deus em meio ao luto. Jó não vai se revoltar, Jó não vai questionar. Não estou dizendo que você não tem que perguntar para Deus o porquê. Porque às vezes a gente pergunta, né? Por que, Senhor? Por que eu? Por que eu? E na segunda-feira a nossa pastora Nayane trouxe uma mensagem muito poderosa, onde ela fez esse questionamento ao Senhor. Por que eu? Em determinada situação que ela passou, ela falava: por que eu, Senhor? Por quê? Por que eu tenho que passar? Por quê? E Deus falou para ela: e por que não você? O que você tem de tão especial que não pode ser você? Então, pare de perguntar o porquê eu, Senhor, e pergunte: Senhor, qual é o propósito disso? Algumas pessoas já sabem que estão me assistindo, mas eu recebi um diagnóstico em janeiro desse ano, um diagnóstico de diabetes tipo 1. E o médico falou para mim assim: olha, você vai depender de um líquido para você sobreviver. A insulina. Eu aplico insulina 6 vezes ao dia. Enquanto eu estava no hospital, no corredor do hospital, Deus mandava eu cantar. E eu falava: por que eu tenho que cantar, Senhor? Ele canta. E eu comecei a cantar. Hoje eu ainda aplico insulina 6 vezes ao dia. Eu poderia pegar aquele diagnóstico e falar assim: Senhor, por que eu? Questionar. Tão nova, né? Eu tenho 3 filhos pequenos. Eu sou casada, prego, louvo, por que eu? E no momento que eu mais estava questionando ao Senhor, veio essa palavra da pastora Nayane: e por que não você? Então eu peguei da minha dor, eu peguei desse tronco que talvez alguém queria cortar, que foi cortado por um tempo porque recebeu um diagnóstico de uma doença que aos olhos humanos não tem cura. É muito triste, é muito complicado. Mas eu falei assim: não, mesmo que eu parei de florescer por um tempo, mesmo que eu parei de frutificar por um tempo, eu ainda tenho raiz, eu ainda tenho esperança. Então o Deus que traz esperança todos os dias vem com a sua água pura e limpa e rega a minha raiz. Quando eu acordo, que não estou num dia tão bom, aonde eu olho e quero questionar o porquê o cheiro das águas entra nas minhas raízes. Amém. E me purifica e me traz paz. É isso que o Senhor quer fazer com você que está nos assistindo essa noite: trazer esperança onde não tinha esperança, trazer vida onde não tinha vida, trazer certeza onde tinha dúvida. Porque Deus traz essa palavra hoje. Ele está vendo cada dor, cada situação, cada provação, cada luta, e Ele quer trazer essa vida de novo. Será que você pode dizer isso? Senhor, me traz vida. Aí aonde você estiver: ah, mas eu não tenho fé. Não vai ser pela sua fé, vai ser pela minha hoje. Você vai dizer: Senhor, eu quero vida. Senhor, eu quero me levantar de novo. Senhor, eu quero orar de novo. Porque tem pessoas que não vivem, tem pessoas que estão existindo. E existir é diferente de viver. Existir é você existir um dia após o outro, em meio à dor, não sabe qual vai ser o seu final. Agora, viver é mesmo com a dor, é mesmo com as dificuldades, com a peleja, com as guerras, né? Porque eu costumo dizer, tem hora que as guerras disputam entre elas para ver quem chega em nós primeiro, irmão. Tem hora que a luta é travada. Mas não é sobre a guerra, é sobre quem está com a gente na guerra. Então traz essa esperança, você que está nos assistindo, e fala: Senhor, minha raiz está seca, mas se eu conectar as minhas raízes nas tuas águas,
há possibilidade de vida. Aonde você estiver, receba a vida agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a vida no seu psicológico, receba a vida na sua alma, receba a vida no seu físico, receba a vida na sua mente. O Deus da vida, oh glória, o Deus que tira você desse quadro de depressão, o Deus que tira você desse quadro do síndrome do pânico, o Deus que pega a tua mão dessa crise de ansiedade, o Deus que visita você nessa escuridão do luto, ó glória. Eu sinto o Senhor aqui, Ele me autoriza a dizer: o Deus que te traz vida, receba sopro de vida, receba a purificação da vida, receba a vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você acredita, você diga: eu recebo a vida, eu recebo a purificação, eu recebo o oxigênio. Respira, respira. Tudo que às vezes a gente precisa fazer é respirar. Parar, respira. Jesus está com você no que você estiver passando. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante que as pessoas às vezes ouvem uma palavra dessa e elas pensam: eu não posso ter dores, eu não posso parar, eu não posso chorar. Não é isso que está sendo ministrado. Você tem o direito de chorar. Tem dias que não são bons, tem dias que você acorda e você fala: meu Deus. Sim. Só que o que está sendo ministrado é o seguinte: quando vierem esses dias, porque eles vêm, nem todo dia a gente está alegre, feliz e querendo fazer as coisas. Tem dias que a gente não quer fazer nada, e se pudesse, não quer sair de casa, queria ficar no quarto, não quer deitado, ver ninguém. Exatamente. Nesse dia é o dia de você usar a sua fé. É isso que está sendo ministrado. Jó, ele tinha vida com Deus, mas foi no dia difícil, no dia da luta, que ele falou, né? Que o Senhor me deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Então, assim, é no dia da sua luta. Esse dia que você está triste, que você está desanimado, que você acha que Deus não está com você, que você não quer fazer nada. Nesse dia é o dia de você se lembrar da sua raiz, se lembrar de quem te chamou, se lembrar de quem está contigo em todo momento. Porque Deus não está com a gente só na hora boa, na hora da vitória. O Senhor está com a gente principalmente nos dias maus, aonde você precisa. Eu lembro daquele texto, né, Pegadas na Areia. Lembra? Tem um texto que circula aí, né, que é Pegadas na Areia, que diz, né, que o homem estava andando e ele via as pegadas dele. E aí, em algum momento daquela caminhada, ele via 4 pegadas. Não só 2, mas 4. E aí ele perguntava para Deus: por que eu estou vendo 4? Não, desculpa, é o contrário. Ele via 4 pegadas. Em algum momento ele só via 2. E por que eu só estou vendo 2? Será que o Senhor não está mais andando comigo? Aí o Senhor fala com ele: não, é que nesse momento eu tive que te carregar. Meu Deus. Então é muito tremendo. Eu via isso desde quando eu era adolescente, né? Tem momentos que o Senhor tem que nos pegar no colo nesse sentido. E como pega no colo? É você se lembrar da palavra que ele falou com você, é você ir em algum lugar e ouvir uma mensagem como essa, que levanta a sua alma, fortalece seu coração, né? Amém, é verdade. Então é nesses momentos, de repente você que está aí ouvindo a pastora ministrar aqui, a pastora Joyce, você está abatido, angustiado, está nesse dia mal, e você ouve uma palavra dessa, é como ao cheiro das águas. Essa palavra, ela te renova, ela te levanta. Sim. Você se lembra: eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Aleluia. O Senhor está comigo, eu vou passar. É o momento. Deserto não é para morada, deserto é passagem. Aleluia, é então você se lembra, o vento, quando ele vem, uma hora ele vai cessar. Eu preciso entender que Jesus continua no barco. É você usar a sua fé no momento da tribulação. É isso, porque às vezes, estou falando isso porque tem horas que as pessoas pensam assim: então eu tenho que ser forte o tempo todo. Não, que nada, gente. Eu não sou forte o tempo todo. Eu costumo falar que a gente não é crente super-herói e nem crente Mulher Maravilha, né? Então, a gente tem as nossas... a gente vê isso com o profeta Elias. O profeta Elias acabou de cantar a vitória no monte. O fogo desceu do céu. Todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo. Uma vitória no monte. Só que em determinado momento, quando ele é ameaçado, ele vai para a caverna. Então, o mesmo Deus que está com você no monte é o mesmo Deus que está com você na caverna. Né? A gente canta a vitória no monte, mas tem dia que a gente vai chorar na caverna. E não é porque você cantou vitória no monte, irmã, ou irmão, que você não vai cantar a vitória e você não vai chorar na caverna. Não, tem dia que a gente quer ficar na caverna, né? Quer ficar quieto, quer ficar sozinho, quer ter só você e Deus. Só que a caverna, igual o deserto, não é de morada. Amém. É um tempo de descanso. Deus vai te dar um tempo para você respirar. Tá bom? Quer entrar?
descansa, respira, dorme um pouco. Só que depois, toma da água, come do pão, caminha. É isso que o Senhor quer falar conosco hoje, trazer. A pastora falou algo muito importante, não é que a gente tem que ser forte todos os dias, que a gente não é querubim, a gente não é serafim, a gente é humano, gente. Você pode ser o crente mais cheio, a mulher mais cheia, ser uma profetisa do Senhor, mas em algum determinado tempo da sua vida você vai sentir dores, você vai sofrer, você vai chorar, mas como eu disse, a nossa fase ruim não define a nossa história, né? Um capítulo de dor não define a tua história. Um capítulo de derrota, de escassez, de raiz seca, não define a tua história. Viva, porque nós temos que viver. Nós temos que viver. Viva essa dor. Talvez você está passando pelo luto, viva esse luto. Talvez você está passando por uma traição, por uma separação. Viva, chore, porque nós não podemos se acuar disso. Mas entenda, isso é uma fase. Tá difícil, mas vai passar, minha filha. Tá complicado, mas vai passar. Foque no autor da sua história. Eu costumo dizer isso. Nós somos uma folha em branco. A caneta está na mão daquele que escreve a nossa história. E o final dessa história, em nome de Jesus, é um final de vitória, é um final de prosperidade, é um final de cura. O autor da nossa história não errou. Ele não precisa escrever com lápis e apagar com borracha, não. Ele escreve com caneta, porque ele sabe o que ele escreveu. Ele põe ponto, ele põe vírgula, ele põe exclamação, mas ele sabe o começo, ele sabe o meio, ele sabe o final dessa história. É tremendo, porque... E outra coisa, Deus não erra. Deus não o Senhor não erra. Então, erra. Se nós passamos momentos de luta, de tribulação, seja o que for, que esteja vivendo momento da sua vida, ele é um momento. O Senhor permite. Por que Deus permite? Gente, Jó precisava ser provado, vamos dizer assim? Não precisava, porque Jó... Olha, o Senhor fala, meu filho é temente, se desvia do mal, fiel. Ele é... aquilo que eu preciso que ele seja. Um exemplo de crente, né? Um exemplo de crente. Só que o inimigo, ele falou, então toca nele. Ah, mas então o inimigo vai fazer chantagem com Deus? Não. Deus permitiu, não foi por causa de Jó, Deus permitiu por causa das pessoas que estavam ao redor. Olha, não se esqueça que você está rodeado por uma nuvem de testemunhas. E às vezes o Senhor não quer trabalhar na sua fé. Ele quer trabalhar na fé daqueles que te cercam. Dos amigos, da esposa, do esposo, os filhos ele perdeu, mas no seu caso, né? O Senhor quer trabalhar em volta das pessoas que o cercam, né? Teve uma certa feita na minha vida, pastora. Eu fui estéril, né? E o Senhor me deu filhos. E é só um pedacinho que eu vou contar, porque eu já contei isso muitas vezes grande, né? Mas eu quero pegar essa parte porque eu me lembro muito do testemunho das pessoas depois que eu passei. Quando eu não podia gerar, era uma impossibilidade. Eu já tinha muitos anos de casada. Meu Deus, né? E aquela cobrança da família, dos amigos, gente, olha, eu vou te falar. Além da sua cobrança de querer ser mãe, porque eu queria ser mãe, tem gente que não liga, né? Eu queria gerar. E o Senhor tinha feito uma promessa, mas eu passei 8 anos esperando essa promessa ser realizada. E nesses 8 anos, lógico, teve momentos que eu chorei, teve momentos que eu me entristeci, sim, mas eu sempre tive fé. Eu sempre entrava na igreja, estava ali alegre e orava pelas pessoas, né? E quando eu tive meu primeiro filho, eu perdi. Então eu fiquei grávida, todo mundo se alegrou na igreja comigo e de repente, pouco tempo eu perdi. E aí foi aquele auê na igreja. Nossa, como é que ela vai fazer? Eu perdi o filho na quarta-feira, né? Eu fui para o hospital. Na quinta-feira eu tive que dormir no hospital. Na sexta-feira eu estava na igreja. Meu Deus. Ah, pastora, você foi lá para mostrar para alguém? Não, eu fui porque se eu ficasse em casa eu morria. Sim. Então eu fui para me fortalecer, para eu receber. Entrei lá destruída. Mas tudo isso sem eu saber, né? Porque não era a minha intenção gerar testemunho. A minha intenção era curar a minha alma, que estava abatida, não estava entendendo os propósitos de Deus. Imagina, você fica 8 anos esperando uma promessa, que foi o meu caso. Eu gerei e de repente eu perdi. Sentindo tudo, aquela expectativa. Todo mundo orando, aquela alegria, família inteira. E aí, gente, eu fui curar minha alma na igreja. Só que eu não sabia, mas eu estava gerando um grande testemunho. Então, aleluia. Só contei isso para lembrar dessa fase. Quando eu fui embora da Bahia, que eu vim morar em São Paulo, e as pessoas, o pessoal lá da igreja fez uma despedida bem bonita. Todo mundo que foi no altar falar, eles falavam do testemunho que foi gerado. Então, você está entendendo? Eu vivi isso. Eu estou falando isso que eu vivi. As pessoas olhavam para mim, às vezes com pena, com dó. Meu Deus. Mas
depois de alguns meses, a Esther veio, né? Minha filha, que é a minha primogênita, que mês que vem faz 15 anos, graças a Deus, para a glória de Deus, ela é um milagre. Mas todo mundo que viveu e viu isso, né? Que passou esse momento, eles falavam da fé, da perseverança, de estar ali, mesmo com a luta. Então, o que eu quero deixar através da mensagem que a pastora trouxe e através de tudo que a gente está falando, é que nesse momento de dor está sendo gerado um grande testemunho. Aleluia. A sua dor vai ser, às vezes não é porque você precisa passar por um teste de fé de Deus, não. De repente são pessoas que estão ao seu redor que precisam, principalmente. É lógico que Deus trabalha em nós também. Primeiro, sempre em nós, né? Primeiro Ele nos cura, primeiro Ele nos capacita, primeiro Ele trabalha em nós, mas muitas vezes, Jó, pegando o exemplo de Jó e pegando o que eu vivi, o Senhor sabia o quanto eu amava, o Senhor sabia que com filho ou sem filho eu não ia sair, eu falava sempre com Deus, Deus conhece. Só que pessoas ao nosso redor precisam ser transformadas, curadas, libertas, fortalecidas. Então, seu testemunho, a sua dor, ele é para gerar em outras pessoas, muitas vezes, a fé, muitas vezes a pessoa entender quem é Deus, o que Deus pode fazer. Porque os mesmos que me viram chorar por um milagre, os mesmos que me viram chorar porque o milagre foi tirado, vamos dizer assim, né? Eu gerei e perdi, foram os mesmos que tiveram que ver a Esther nos meus braços. Aleluia. E carregar ela, a igreja inteira queria pegar minha filha, gente. Eu lembro que chegou a me dar agonia, porque era minha primeira filha, eu não queria deixar. Mas é por quê? Porque as pessoas viveram todos esses momentos, esses 8 anos, esse processo inteiro comigo. Então é bonito depois você contar o testemunho. Então eu só contei isso aí para testificar tudo isso que está sendo falado, né? Pastora, alguém vai olhar e vai falar assim, nossa, ela passou a mesma coisa que eu, se ela passou, consigo também, né? A gente vira um canal de edificação e fé para alguém. Eu vejo isso, às vezes, algumas pessoas, na maioria já sabem, né, sobre esse diagnóstico que eu recebi, e eles falam assim, nossa, como que você consegue pregar? Você não fica cansada? Se o seu corpo, sim, a gente sente limitada, mas eu falei a mesma coisa, Senhor, com doença ou sem doença, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer e o meu amor não vai diminuir porque o Senhor permitiu, porque a gente sabe que tudo é permissão. Sim. Seja perder, que nem você perdeu, seja esse diagnóstico, seja o que for, é permissão de Deus. Então eu falo, Senhor, eu não vou te amar menos, eu não vou reclamar, eu não vou negar o seu nome porque o Senhor permitiu, não. E através disso, pastora, eu tenho visto e recebido mensagens também, Joyce, pelo seu testemunho, eu estou continuando também. Joyce, pelo seu, e eu recebo mensagem, as irmãs vêm, me abraçam, e eu me tirei desse papel de vítima, Isso. porque a gente não pode se colocar nesse papel de vítima. Eu me tirei, chorei, que tinha que chorar, gente, porque, meu Deus, recebi um diagnóstico, chorei. Saí desse papel de vítima e entendi, algum propósito o Senhor tem. E qual que é o propósito? Edificar outras vidas. E isso também me curou de muitas outras coisas, como você falou. Primeiro a mudança começa na gente primeiro. Eu tive muitas mudanças na minha mente, no meu jeito de pensar, em várias coisas. Até no valor das coisas, no valor das coisas. No valor das situações, das Sim, circunstâncias. de você sentar a uma mesa com seus filhos, com seu esposo, de você poder caminhar para a igreja. E isso foi o que despertou também de eu estar fazendo o curso de psicanálise. Tem muitas mulheres que estão, assim, deprimidas por alguma coisa que estão passando e não têm vida e acham que tudo é espiritual. Ah, mas se eu estiver triste porque eu estou espiritual. Não, irmã, você pode ser, como eu já disse, ser puro orar e derramar azeite. Mas em um determinado tempo sua alma vai entristecer. Davi falou isso para a alma dele: aquieta minha alma. Davi falava: aquieta o meu coração, aquieta o meu sentir, aquieta, porque eu ainda o louvarei. Glória e nós queremos profetizar que nessa noite o Senhor está aquietando a sua alma também. Amém. O Senhor está trazendo refrigério onde não tinha. O Senhor está acessando os ventos. Eu costumo dizer uma frase: a presença de Jesus no barco não é ausência de tempestade, mas é livramento dentro do barco, porque Jesus está no barco. Então, Jesus está no barco? Tá. Tem tempestade? Tem chuva? Tem, mas Ele está. Se Ele estiver, não importa o vento, não importa a chuva. É livramento, é provisão, é resgate dentro do barco. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio muito nisso. E concluindo aqui, né, o que ela está falando em relação às dores,
quando você está num momento triste, um momento de dificuldade, passando pelos... Todo mundo da Bíblia passou, gente. Todo mundo passou. Pode olhar, os maiores homens de Deus, mulheres de Deus passaram seus momentos. E quem somos nós, né? É verdade. E quando a gente passa, viva intensamente, né? Ela falou do luto, eu pensei na mesma hora. Quando você vive... Tem gente que fica guardando. Eu não vou mostrar, eu não vou sentir. Uma vez eu fui falar com uma pessoa e ela falou assim, eu não posso pedir oração porque vão pensar... Eu falei, não, a gente também é falho, a gente precisa de oração. Sim. Meu Deus, ai de nós, né? Ai daquele, cuidar. Cuide-se, né? Aquele que está em pé, cuide-se. Então, assim, a gente precisa. Então, não tenha medo de mostrar seus sentimentos, né? Momento de... Há um tempo, a Bíblia diz, Eclesiastes 3, tempo determinado para todas as coisas. Tem tempo de chorar, tem tempo de você se entristecer, tem tempo de você, sabe, se angustiar, mas tem tempo de você saltar de alegria. Sim. Então, viva cada momento, entendendo que em todos eles Deus está contigo, porque quando ela falou da caverna, eu me lembrei, o Senhor foi lá. Sim. O Senhor foi lá, o Senhor falou com ele, com Elias, né? O Senhor não o desampara, Ele não deixa você lá escondido, sabe? Deixa meu filho lá. Não, por mais que Ele deixe você um momento descansar, Ele vai lá e fala, eu estou aqui, tá? Sim. Eu estou aqui, eu tenho um projeto, tem muita coisa para você fazer ainda. Descansa bora, só um pouquinho aí. Bora. Já foi, já deu. Respirou, chorou, levanta, gritou. Levanta e anda. Né? Vambora. Come e anda, porque muito comprido é o seu caminho. Foi a palavra para Elias. Então, assim, o Senhor não quer que a gente pare, mas descansar, respirar, não tem problema nenhum nisso, né? Que nem a pastora falou de Eclesiastes, tem tempo de se ajuntar, tem tempo de se espalhar. Tem tempos que você vai se ajuntar, vai ficar com todo mundo aí, tem tempo que você vai ficar sozinho, mas como eu disse, não é sobre o que você passa, é sobre com quem. A gente sabendo com quem a gente está passando, é diferente, né? Porque a gente sabe, Jesus está comigo, eu estou chorando, mas Ele está. Talvez não está falando nada, Ele está em silêncio, e nem sempre Ele vai falar. Mas se Ele vê que você está muito acomodado nessa caverna, minha filha, Ele vai lá, toma da água, bora comer do pão, caminha mais uma milha. Não, descansou, meu filho, chorou, se revoltou, porque Elias fala isso, né? Senhor, eu estou aqui, porque os profetas, Ele deu o motivo do porque Ele estava ali. E Jesus não perguntou motivo, e Deus não perguntou motivo nenhum. Você falou, tá bom, então bora, come do pão, toma da água, vamos caminhar. E assim é a vida de quem serve ao Senhor, né? Servir ao Senhor traz renúncias, traz dores também, mas no final, nosso foco é o final. Amém. Não foca no que você está enfrentando no deserto, foca no final dele. Estou passando por ele, mas o meu final, o meu projeto é sair daqui. É sair daqui cantando vitória, tocando tamborim, igual Miriam. Passou o Mar Vermelho, passou. O faraó está atrás, ó. E tá vindo, pressão de todo lado. É Mar Vermelho, é pressão. Passou, pega o seu tamborim, minha filha. Levanta a sua mão, adora, glorifica e vai fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, e não se sinta inferior por isso. Sabe que cada momento, como Eclesiastes 3:10 diz, né? Há momento para todas as coisas. E é interessante que você está falando, e eu estou pensando aqui, né? Cada um enfrenta seus desafios. Às vezes você pensa assim, por que eu preciso passar um problema, por exemplo, na saúde? Por que eu tenho que ser estéril? Então, eu me lembro que eu via, né, na época que eu não podia gerar, as mulheres jogavam, eu me lembro de uma situação que eu vi no jornal, a mulher embalou o seu filho e jogou lá na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. E eu me lembro de assistir isso e eu gritava dentro de casa, como é que pode? E eu ficava brava, sabe? Senhor, a mulher está jogando o filho fora, eu não posso gerar. Eu ficava indignada. Então, assim, não indignada com Deus, mas com a circunstância. Eu falava, por quê? Então, assim, às vezes você não pode gerar, às vezes tem um problema na enfermidade, às vezes está com problema. Gente, tem tanta mulher que passa luta no seu casamento. É verdade. Sabe? Tem gente que passa luta com seus filhos. Então, assim, todo mundo tem desafio. Às vezes você olha uma pessoa assim, plena. Parece que não enfrenta assim, luta nenhuma, né? Olha a pastora ali plena. Se a gente não falar, você vai falar assim, não passa nada. Vai morar lá em casa. Né? Porque a gente passa nossas lutas. A gente tem nossos dias de, sabe, de descabelar, enfim. Temos, gente, eu gosto de ser humana, porque nós somos assim. É verdade. Mas nós temos um Deus que nos chamou, que nos levantou, que nos capacitou, que tem derramado graça sobre nós e que tem o controle de tudo. Sua vida não está na mão do inimigo, nem na mão, sabe, de pessoas. Sua vida está na mão do Senhor. Aleluia. Quando Ele falar basta, basta. Quando Ele quis parar a situação de Jó, Ele parou.
E sabe o que aconteceu? Que eu acho maravilhoso, Jó 42. Deus deu tudo em dobro para Jó. Deu tudo em dobro. Tudo que ele perdeu, tudo que foi luta, tudo que foi desafio, tudo que foi momento de dor, de sofrimento, ele teve em dobro. Então, quando você passa pelas suas guerras, louvando e adorando, porque Jó não murmurou. Lógico, teve uns momentos aqui, se você ler, gente, ele ficou, né? Até pediu a morte, teve um momento. Ele deu umas questionadas com o Senhor, mas ele não foi questionar com os outros, ele foi questionar com Deus. Então, a Joyce falou aqui, a pastora, importa com quem você passa, que se você tem a liberdade, a coragem de falar com Deus e não ficar murmurando para as pessoas, aí você passa da situação de murmurador para uma pessoa que adorador. É um adorador, é um servo. Senhor, pai, é um filho. Pai, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso, qual é o propósito de tudo isso. E aí eu sei que Jó passou e foram capítulos e capítulos aqui de dor e de questionamento e de amigo até julgando ele. Sim. Porque o amigo vai te ajudar. Quando ele vê que não tem como ajudar, ele começa a questionar. Julgar. Alguma coisa está errada. Alguma coisa em pecado, tem alguma coisa, não é normal. Mas é normal, gente, porque o servo de Deus, ele passa os seus desafios. Não só o servo de Deus. Pessoas no mundo também passam, né? O sol nasce para todos. Só que com quem você passa faz toda a diferença, né? Quando verdade. Jó passou com o Senhor. Davi passou as lutas com o Senhor. Imagina Davi, já era um... Gente, eu fico pensando, o homem já era rei. Deus ungiu Davi e rejeitou Saul, mas mesmo assim, ele passou anos fugindo de Saul. Imagina, eu fico me imaginando no lugar de Davi. Gente, imagina, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Ele poderia falar assim, ele poderia falar, não, eu sou rei, não quero saber. Não. Mas ele esperou o tempo de Deus, entendeu? Nem sempre você vai entender. E não é para entender tudo mesmo, porque eu lembro que o Senhor fala com Pedro um momento, né? O Pedro, quando não lava pés lá. Não, o Senhor não vai me lavar, porque não sei o quê. Aí o Senhor falou assim, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro vai e aceita. E aí tem uma frase que Deus fala nessa passagem, que ele fala, o que eu faço hoje, você só vai entender depois. Então tem coisas que você vai estar passando que você não vai entender agora. Gente, por que eu perdi o filho? Eu não entendi naquele momento. Mas eu não fiquei murmurando. Né? Por que a pastora está passando um momento? Não entende agora. Mas ela sabe que há um propósito, que Deus governa, que Ele está no controle e que vai passar. E é essa fé que a gente tem que ter, que vai passar. Eu creio, gente, que tudo vai passar. Eu também. Sabe, o Senhor não quer destruição. O Senhor manda Abraão sacrificar Isaac. Imagina, gente, que loucura. Eu fico pensando nessa palavra. Vai lá, ó, pega ele, vai lá no monte, tal, sacrifica o seu filho que você ama. Que luta. Por que Deus está pedindo isso? Por quê? E outra, tantos anos, tô velhinho já tendo filho, agora eu vou ter que dar Deus ele prometeu um filho, Deus promete para tirar? Né? A gente faz assim, né? A gente questiona assim, por que o Senhor permitiu? Foi o Senhor que me deu. Por quê? Por quê? Né? E a gente tem esses questionamentos. É, lógico, sempre. Mas o mesmo Deus que manda Abraão sacrificar o menino, eu acredito muito que era Deus testando a fé de Abraão. Sim, nesse caso. E o mesmo Deus já prepara o cordeiro. Tremendo. Já providenciou. Calma, Abraão. Eu já tô vendo o final. Você tá vendo agora aqui o processo. Se fosse outro, Deus me livre, não vai levar meu filho, não. Vamos fugir, não. Ele obedece. Então, imagina agora, vamos imaginar o coração de pai. Por quê? Sacrificar o meu filho. Mas ele não sabia. O cordeiro já estava preparado. Às vezes Deus faz esse teste, não para julgar você se você é menos ou mais crente, porque Deus conhece a estrutura. O nosso coração. A Bíblia diz que Ele não faz, que Ele conhece a nossa estrutura, né? E sabe que a gente é pó e que Ele não faz nada além daquilo que a gente vai suportar. Com certeza. Então, por exemplo, Abraão suportou isso. Suportou. Talvez você não vai suportar, ou eu, enfim. Ele sabe e Ele não faz além do que você suporta. Tem gente que fala assim, isso está insuportável. Eu já falei isso várias vezes, né? É insuportável, não aguento mais essa situação e tal, de outras coisas que a gente passa. Não é só isso. Eu falei da esterilidade, mas teve milhões de coisas, de lutas que a gente vive em outras áreas, em outras situações. Mas, assim, em todas elas o Senhor está conosco. E aí o Senhor, quando eu falava isso, eu me lembro que Ele dizia no meu coração, você suporta. Você suporta. E eu falava amém, eu suporto. Aí você fica, eu suporto porque assim, a gente suporta. Porque se a gente não suportasse, Ele não faria. E é interessante que Abraão, né, no caminho, Deus não disse que ia pegar o cordeiro. O cordeiro. Gente, teve que ser muita fé.
Mas você vê, né? obediência, Eu né? amo essa palavra, porque Abraão, ele ia até o fim. Eu fico até emocionada. Ele iria até o fim. É verdade. Ele sacrificaria Isaac por obediência, por amor Porque a Deus. ele já amava Deus antes de Isaac, né? Forte. Ele já servia a Eu acho Deus essa palavra tão antes de forte. Isaac. Ele já era obediente antes de Isaac. Então, quando eu não me aproximo de Deus pelas coisas, nem o que Ele pode me dar, mesmo que Ele tire, eu já sirvo antes. Eu já sou obediente antes. Então, assim, talvez, eu não sei o que se passava na mente dele, no coração. Talvez ele acreditaria que o menino poderia voltar de novo. Ou Deus daria outra, apesar que a gente sabe que Isaac não seria substituível. Mas, assim, era como se ele tivesse assim, não, eu já sirvo a Deus antes. Então, o que é um Isaac pro Deus que eu sirvo? É mais ou menos, isso. né? Mais ou menos isso. Infelizmente, estamos caminhando para o fim, gente. Eu odeio falar isso. Passa tão rápido. Passa muito rápido. Passa muito Verdade. rápido e a gente começa a interagir aqui, dá vontade de ficar falando a palavra de Deus, vem uma palavra, vem outra palavra. Eu vou pedir para a pastora falar, né, as últimas, assim, que ela fechar com chave de ouro aí uma mensagem para o seu coração. Se você tivesse que dar uma mensagem agora, qual seria, assim, rapidinha? E depois ela vai orar. E você que precisa... E eu tenho certeza, porque a palavra, ela não volta vazia. Sim. E você não está conectado hoje à toa. Lógico, tem pessoas que elas assistem, a gente tem 5 anos, tem pessoas que acompanham o programa há 5 anos. Legal, eu vejo aqui, né, os nomezinhos, eu falo que bênção, né? Mas tem gente que entrou agora, ou vai assistir daqui a pouco. E a palavra não é em vão. Então, assim... Você que está passando esse momento difícil, de luta, o Senhor está com você. Ele não vai te abandonar. Aguenta firme, sabe? Eu vou pedir para ela falar, mas Ele não vai te abandonar. Ele não vai te desamparar. O Senhor é com você em todo esse momento. O processo, aguenta o processo. José aguentou o processo, Jó aguentou o processo, Davi aguentou o processo. Tantas pessoas, a gente podia citar a Bíblia inteira. Né? Imagina Paulo também, eles aguentaram os processos. Cada um, você está vendo? Cada um em uma área, uma circunstância, uma situação, eles aguentaram o processo. E quem suporta o processo, né, vai viver realmente lá o que Deus tem, o propósito, o final. Então, pastora, fica à vontade, ora aí por esse pessoal. Não, fala primeiro, né? Essa mensagem que você queria deixar, ela já deu uma palavra assim poderosa aqui. Mas se fosse fechar em algumas palavras, o que você falaria? Eu falaria, em resumo de tudo que já foi dito aqui, se apegue com Jesus Cristo. Jesus é a saída, Jesus é o começo, Jesus é o meio, Jesus é o fim. Não existe sorriso sem Jesus, não existe alegria sem Jesus. E como eu disse, não é o que você passa, é com quem você passa. Chame Jesus para suas guerras, chame Jesus para suas batalhas. Fale com Jesus, seja sincero. Senhor, essa é minha dor. Senhor, estou só o tronco e a raiz sequíssima. Mas fala, Senhor, eu quero sentir as tuas águas. Eu quero ser puro, eu quero ser limpo, eu quero ser fortalecido. Porque se você convidar Jesus, Ele entra nas tuas guerras, nas tuas batalhas. Segura na tua mão e caminha com você esse deserto. Você que está nos assistindo, independente de onde você está, feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, de tudo aquilo que já foi dito aqui, Senhor, nós sabemos que a Tua palavra, ela tem um coração certo, ela tem o alvo certo, Senhor. Ela tem o destino certo, a pessoa certa. Ela não é para quem não está assistindo, ela é para quem está assistindo e nos ouvindo, ou até mesmo que vai assistir depois. Mas diante da Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, é diante dela, Senhor, que nós cremos e pedimos agora, que aonde estiver um homem, uma mulher, um jovem, Senhor, assistindo essa programação e não vê, Senhor, luz no fim do túnel, não vê solução para os seus problemas, Senhor, parece que o mundo está numa tela preto e branco, ela não tem vontade de viver, não tem vontade de sair do quarto, não tem vontade, Senhor, de caminhar, ela não tem vontade de viver mais, Senhor,
ela está apenas existindo, não está vivendo. Aonde essa pessoa estiver agora, o teu poder encontra ela. Oh, Senhor, aonde ele ou ela estiver agora, Senhor, a tua mão acha. Não tem escuridão, Senhor. Não tem escuridão que limite a tua luz de chegar. Entra agora, Senhor, aonde está esse homem perturbado, onde está essa mulher perturbada. Toda essa tristeza seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda confusão na mente, toda insônia, depressão, ansiedade, Senhor, aonde a nossa mão não toca, a tua mão toca, Senhor. Toda obra do maligno, Senhor, investida, tristeza, angústia, tudo aquilo, Senhor, que engessa os pés desse homem, dessa mulher, de prosseguir, de sonhar, de projetar, seja repreendido agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Espírito, envia os teus anjos agora, Senhor, em cada casa, em cada coração agora, Senhor, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Levanta o caído, Senhor, vai de encontro a essa raiz que está seca, porque ao cheiro das águas, Senhor, ela vai brotar novamente. Ao cheiro das águas, ela vai ter vontade de viver novamente. Ao cheiro das águas, Senhor, nutridas pela tua água, hidratada pela tua água, pela tua misericórdia, Senhor, essa pessoa verá a luz no fim do túnel. É isso que nós profetizamos, Senhor, que ela possa enxergar o Senhor em cada processo, em cada detalhe, em cada luta que ela passar, mas que ela não se apegue no que está passando, mas com quem, Senhor, que seja visível a tua glória e a tua presença nessa luta, nessa guerra, e assim nós abençoamos você e declaramos vitória em todas as áreas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que acredita, diga um amém. Eu acredito. Deus abençoe. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Agradeço a participação. Amém. Palavra tremenda. Amém. Eu amo essa palavra. Ao cheiro das águas brotará. Amém. Que Deus continue abençoando você. Seja bem-vinda outras vezes. Amém. Vamos marcar Só me chamar outras que eu venho. vezes. Amém. Ela vai vir outras vezes, tá? Você ouviu. E é isso. Quarta-feira que vem, às 20 horas, né, nós estaremos aqui, em nome de Jesus, né, se o Senhor nos permitir, mais um programa Vidas para Cristo. Continua conosco aí. Gente, amém? Deus abençoe. Vamos dar tchau agora. O Herbert lá, né? Na 2, agora nós vamos dar tchau. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até a semana que vem, se o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Ô, glória. Gente... Mensagem para o seu coração, se tivesse que dar uma mensagem